Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Andrade e vamos dar início ao nosso módulo de questões comentadas da CESP. Tá? É sempre bom lembrar a vocês que a prática de questões aumenta as suas chances de esbarrar novamente com o mesmo assunto na prova. Eu sempre falo aos alunos, tá? Sempre comento isso na aula de teoria. Quem já está acostumado aí, quem já ouviu, né, com certeza vou lembrar de novo aí. Então presta bem atenção. Você que fez prova de informática, caiu no seu concurso lá, a parte de informática, você se deu mal na prova, faça a seguinte pergunta: quantas questões você praticou? Aí você vai ver, poucas questões, né? Nenhuma questão. Então esse é o resultado da tua prova. Como tu não praticou questões, você não teve um bom desempenho. Então este módulo é justamente para resolver esse problema, para que justamente você possa ver o maior número de questões possíveis. Durante as aulas eu vou dar a fundamentação teórica, eu vou comentar passo a passo, tá, os assuntos das questões. Então, e qualquer dúvida, né, você já sabe, tem os canais aí para entrar em contato comigo, fique à vontade, tranquilo? Então, bom, para qualquer outra situação aí, o site robertoandrade.com.br, você tem também o Facebook, tá? Procura lá o nosso grupo no Facebook, tá? Informática Sem Medo. Só jogar lá, procurar por grupos, aí bota lá Informática Sem Medo. Neste grupo eu sempre coloco questões comentadas, sempre tem um materialzinho didático lá. Ou alguma dúvida que você tem aí, através do canal do e-mail, professor@robertoandrade.com.br. Tranquilo? Então, apresentado, comentado, vamos à primeira questão na tela aí. Vamos lá? Primeira questão aí, fala o seguinte: a internet funciona a partir de um modelo cliente-servidor, em que servidores são os usuários que produzem informações, documentos, imagens, programas, e os clientes são os provedores de acesso, que contratam as empresas de telecomunicação para oferecerem serviços de conexão à rede. Então, primeira coisa quando você pega uma questão da CESP, né, é que você tem que dividi-la em camadas. Você tem que ir vendo até cada período, né, cada ponto, parar e analisar. Isso aqui está certo? Isso aqui é verdade? Só que muitas vezes você não tem condições de responder se isso é verdade ou não, porque dentro da frase tem algumas palavras ou alguns conceitos que você não domina muito bem. Então, justamente neste módulo nós vamos detalhar esses conceitos, vamos fundamentar esses conceitos aí. Vamos lá? Então, o primeiro papo aí, ó, a internet. Então, quando ele fala de internet, você tem que saber o seguinte. Você tem que saber o seguinte, ó, que nós temos intranet, nós temos intranet, internet e nós temos a extranet. Legal? Então vamos separar essas redes aí. Quando falamos de internet, intranet, extranet, estamos falando de redes, tá? Então vamos separar esses assuntos aí, vamos conceituar. Primeiro aqui, ó, intranet. Já está dizendo, ó, é uma situação aqui, ó, em que é dentro da rede. Então, qual é a característica da intranet? A intranet é uma rede, tá? É uma rede de computadores que utiliza a mesma infraestrutura da internet. Porém, o acesso à informação é o quê? É restrito aos membros da rede. Tranquilo? Então, numa intranet, quais são as características de uma intranet, né? Então, ela usa as mesmas tecnologias, tá? As mesmas tecnologias, a mesma infraestrutura da internet. Legal? E o que mais? Ó, a informação, o acesso é o que? O acesso é restrito, tá? Acesso à informação é restrito. Restrito. Somente aos membros da rede. Bacana? Agora, e a internet? Internet é uma relação, entre redes, tá? Uma relação entre redes. Então, quando eu falo para você que é uma relação entre redes, cuidado, tem gente que pensa, né, que a internet é uma rede só, e não é. A internet, na verdade, é um conjunto de várias redes, são várias redes, tá? Então, essas várias redes, característica dela aqui, ó, o acesso é público, tá? Todos podem acessar essa rede. Bacana? Então, já vimos aqui, ó, intranet. Tá vendo? Usa a mesma tecnologia da internet, a mesma infraestrutura, eu vou falar para vocês já dessa infraestrutura, tá? E o acesso é restrito, somente aos membros da rede. Na internet, é uma rede pública, tá?
Essa rede pública, tá, é composta do quê? São várias redes públicas interligadas, bacana? Quando falamos sobre a infraestrutura, né, que já que estamos falando aqui de intranet e internet, é importante saber o seguinte, olha só, o ser humano tem duas necessidades básicas, comunicação e armazenamento de informação, conhecimento, não é isso? Então a internet, ela veio casar com essa necessidade do homem, do ser humano, né? Tanto é que, por exemplo, você quando tem aí o seu smartphone, o seu celular, né? Esse teu telefone não tem coisas armazenadas? Fotos, catálogos de telefone, né? Músicas, então, armazenamento. E não permite também a comunicação, você ligar para as pessoas, acessar, enviar e-mails, não é isso? Então ele atende uma necessidade, por isso que ele é tão importante. Por isso que o seu telefone celular, o teu smartphone, ele é tão importante. Porque ele atende justamente a essa necessidade, tá? De comunicação e armazenamento, informação, acesso à informação. Então a mesma coisa acontece com as redes de computadores. Tá? Comparando a grosso modo, para que eu aqui possa me comunicar com vocês, eu tenho uma parte física e uma parte lógica, não tem? Tem. Na parte física, eu poderia destacar que eu tenho boca, eu tenho cordas vocais, né? Então isso seria a parte física que me permite a comunicação. Você que está do outro lado, você tem olhos, tem ouvidos, então essa seria a sua parte física para receber a informação. Agora eu também tenho uma parte lógica, não tenho? Tenho, que é o idioma. Se eu começar a dar aula aqui em chinês agora, ninguém vai entender nada, não é verdade? Agora, nós convencionamos aqui um idioma, nós adotamos uma espécie de regra para que eu possa passar a informação para vocês, não é isso? Então, do ponto de vista humano, uma rede de comunicação humana tem uma parte física, que são os órgãos que permitem que a gente venha falar, escutar, ver, e também a parte lógica, o idioma, a linguagem, não é isso? A mesma coisa acontece aqui. Quando eu falo que a intranet utiliza uma infraestrutura igual da internet, olha aqui, ó, vamos lá nessa infra, vamos detalhar essa infra. Ó. Essa infraestrutura tem uma parte física. O que seria essa parte física aqui nos computadores? O que mais? Ó, cabeamento, os concentradores. Legal? Então tudo isso faz parte da estrutura física, da infraestrutura física. E na parte lógica aqui eu tenho o que? Na parte lógica, na parte dos dados, eu tenho protocolos. O que mais? Eu tenho os softwares, né? Os programas. Então entenda que tanto a intranet, quanto a internet, quanto a extranet, eles vão utilizar o quê? Uma infraestrutura, tá? Só que presta bem atenção. Quando eu tenho uma intranet, né? O cara usa a mesma tecnologia da internet, o acesso é restrito. Notem, quando eu tenho essa intranet, os sujeitos que lá estão, os computadores clientes, ó, mais uma palavra que está na nossa questão aí, ó, computador cliente. O computador cliente é a máquina do usuário e o computador servidor é a máquina da empresa que oferece o serviço. Então notem assim, quando eu tenho uma intranet, tá? Eles estão compartilhando a mesma infraestrutura física e a mesma infraestrutura lógica. Tá vendo? Eles estão dentro da mesma rede e trocando o mesmo tipo de informação. Então, quando alguém fala em prova que a intranet é uma rede que utiliza a mesma infraestrutura da internet, essa questão está o quê? Essa questão está certa. Agora, cuidado! Se ele falar assim, a intranet é uma rede corporativa que utiliza a mesma infraestrutura da internet. Aí está errado. O erro está onde? Em corporativo. Porque a intranet não precisa obrigatoriamente ser uma coisa corporativa. Você na sua casa não pode fazer uma intranet, assim ou não? Pode, e a sua casa não é uma corporação, não é uma empresa. Agora, se ele fala assim, que a intranet é uma rede que utiliza a mesma infraestrutura da internet, como, por exemplo, as redes corporativas. Aí está certo, porque ele está só citando um exemplo, não está afirmando que é uma rede corporativa. Bacana? Tranquilo? E agora é o seguinte, vamos ver a extranet ali, ó. A extranet, ó, extranet é algo que está o quê, ó? Fora da rede. Então presta bem atenção, imagina o seguinte, imagina um sujeito que ele está na casa dele. Vamos colocar aqui o notebook, ele está na casa dele. E ele precisa acessar informações que estão aonde? Lá na intranet. Então aqui, ó, nós vamos criar um servidor. Ó, vou criar um computador servidor. Bacana? E esse servidor está ligado a computadores clientes, né? Computadores lá da empresa.
Então repare, aqui eu já vou te aproveitar para te ensinar outro conceito. Ó. Servidor é qualquer máquina que trabalha o quê? Oferecendo serviços. Então, por exemplo, na tua empresa tem uma sala lá, ou tem um armário com uma porta de vidro, que todo mundo fala assim, ó, ali é o servidor, não pode mexer naquilo. Já viu isso? Ó, se mexer no servidor, para tudo, né? Então, o que é o servidor? Servidor é um computador que oferece serviços para os usuários de uma rede. Mas cuidado, que as pessoas têm ideia de que servidor é uma máquina enorme, numa sala escura e gelada que ninguém entra. Não, nada disso, gente, pelo amor de Deus. Até um notebook pode ser servidor, você entende? Qualquer computador pode ser servidor. Servidor é a condição dele, ele está oferecendo um serviço. Por exemplo, eu posso ter um servidor na minha casa para hospedar o meu site, sim ou não? Posso fazer isso. Então o que acontece? Eu compraria um computador que estaria conectado 24 horas à internet. Eu teria que ter um sistema de baterias chamado no break, para se faltar luz lá em casa, o servidor não parar. Você está vendo qual o custo disso, o estresse dessa infraestrutura? Então não é muito mais fácil que eu pague a uma empresa para essa empresa hospedar o meu site? Não seria bacana isso? Então, nesta empresa, ele já tem servidores e eu vou pagar a essa empresa para que ela hospede o meu site. Essa empresa que está me vendendo o serviço, isso é um provedor. Pegou isso aí? Então você aprendeu 3 conceitos básicos aí, ó. Provedor, que é a empresa que está vendendo o serviço. Por exemplo, você que acessa a internet, você usa Velox, você usa GVT, você usa 3G, não é isso? Então, qual é a empresa para quem você paga para ter o acesso à internet? Essa empresa é o provedor, tá? É o chamado provedor. Bacana? Ou também em prova chamado de ISP. ISP. Bacana, que vem de Internet Service Provider. Segundo, servidor. Servidor é equipamento, é máquina, é um computador que trabalha. Agora, cuidado para você não achar assim. Professor, servidor é coisa de provedor? Não. Mas com certeza, todo provedor tem vários servidores. Eu não acabei de dar um exemplo para você, dizendo que eu posso botar um servidor na minha casa? Sim ou não? Posso ou não posso? Posso. Minha casa não é um provedor, mas eu não posso botar um servidor na minha casa? Posso. Você não pode ter um servidor na sua casa? Pode. Então entenda o seguinte, servidor é máquina, não importa para que ela está servindo. Por exemplo, na empresa que você trabalha, com certeza não é um provedor, mas lá tem servidor, não tem? Então, servidor que hospeda a página da web é chamado de servidor web. É o servidor que hospeda sites. Servidor, aquele que está ligado na impressora. O que é isso? Aquele computador que se você desligar ninguém consegue imprimir. Esse é o servidor de impressão. Por exemplo, quando nós aqui temos que enviar material para vocês no site, nós enviamos para um servidor de arquivos. É uma máquina que está ligada 24 horas para hospedar os arquivos. Então você entende? Servidor é uma máquina, pegou? E provedor é uma empresa. E cliente, que é o terceiro conceito, é o usuário. Cliente é o computador do usuário, é aquele que recebe o serviço. Bacana? Então aqui na nossa intranet nós temos um servidor e nós temos computadores clientes. Bacana? E aqui na nossa extranet nós temos um sujeito que está na casa dele. Tá? O sujeito aqui está na casa dele. E ele quer acessar essa rede aqui, a intranet da nossa empresa, mas ele está de casa. Isso é possível, sim ou não? É possível ou não é? Claro, é possível. Então preste bem atenção. Como é que ele vai fazer isso? Ó, ele vai de fora da rede fazer um acesso, tá? Só que esse acesso vai ser feito por onde, gente? Vai ser feito pela internet. Por quê? Não tem internet aqui na nossa empresa? Tem ou não tem? Tem. Não tem internet aqui na casa do nosso amigo, do nosso funcionário? Tem ou não tem? Tem. Mas olha que loucura. Você vai perguntar assim, professor, o senhor vai fazer um acesso de fora da intranet? E esse acesso vai ser feito pela internet? Sim. Mas o senhor não falou que a intranet é uma rede fechada? Quando eu passar com a minha informação pela internet, ela se tornará pública, não vai? Vai. Mas para que isso não aconteça, ó, eu vou utilizar uma tecnologia para poder utilizar a internet como meio de comunicação para fazer a extranet. Isso é chamado de VPN, tá? VPN vem de Virtual Private Network. O que é isso? É uma tecnologia que vai, ó, embaralhar, codificar a informação de modo que ela vai trafegar por essa conexão, passando pela internet, porém ela não vai o quê? Não vai se tornar pública. Pegou isso aí? Nós vamos falar mais à frente o que é VPN, eu vou comentar com mais calma isso aí, tem questões sobre isso, mas eu quero te dar um resumão, tá? Isso aqui é para te dar um resumão. Você aprendeu o que é intranet,
usa a mesma tecnologia da internet, o acesso é restrito. Aí aproveitamos para falar também o conceito de servidor e cliente, são conceitos que nós vamos ver na questão também. Falei de internet, que são as redes de acesso público, tá? Bacana? Aproveitei para comentar da infraestrutura, dando a entender, né, para que você possa compreender isso aí, que essa infraestrutura da internet é a mesma usada também na intranet. Essa infraestrutura tem uma parte física e também uma parte lógica. Bacana? E o que mais? Ó? E comentei também sobre a extranet. O que é isso? É alguém que está fora da rede, fora da intranet, mas precisa fazer um acesso. Esse acesso geralmente é feito por uma tecnologia chamada VPN. O que é isso? VPN aproveita a conexão com a internet, porém cria uma espécie de um túnel por onde a informação vai passar criptografada para poder chegar na casa do nosso funcionário e na empresa. Então só eles vão ter essa comunicação aqui. É um acesso exclusivo, um acesso direcionado para esse tipo de situação, algo concedido. Então a ideia é justamente essa. É permitir que o cara que está fora da rede tenha acesso à intranet. Bacana? Com isso você viu um resumão aí. Vamos continuar a nossa questão aí. Show? Vamos lá. A internet, você já sabe o que é. Funciona a partir de um modelo cliente-servidor. É verdade isso? É verdade. Repare, a internet não tem vários serviços? Bate-papo, sites, download de arquivos, redes sociais. Aonde é que estão esses serviços? Eles estão nos servidores. E quem é que acessa esse serviço? Nós, os clientes. Então esse é o chamado paradigma da internet, né? Ela funciona em cima de um modelo cliente-servidor. Bacana? Em que servidores são os usuários. Ó, a questão aqui já está o quê? Ó, a questão já está errada, porque os usuários são o quê, senhores? Usuários são os clientes. Então esse pedaço aqui, ó, servidores são os usuários, você vai grifar aí no seu material didático. Servidores são os usuários, isso está errado, tá? Essa parte aqui, ó, é a parte errada da sua questão, tá? Que produzem informações, documentos, imagens, programas, e os clientes são os provedores de acesso. Ó. Não, clientes, você já sabe, ó. Clientes são provedores? Não, isso aqui é a segunda parte de errado da questão, ó. Clientes são provedores de acesso, está errado também, você marca aí, ó. Porque você já aprendeu que clientes são os usuários que contratam as empresas de telecomunicação para oferecerem serviços de conexão à rede. Tá? Então, provedores são as empresas que revendem para nós conexão, revendem para nós os serviços, os produtos. Tá? Então, clientes não são provedores. Os clientes é que pagam aos provedores. Bacana isso aí? Show de bola? Tranquilo? Então, essa questão está o quê? Ó, ela está errada, está fora. Bacana? Segunda questão na tela. O acesso à internet em alta velocidade, por meio de conexão dial-up, via linha telefônica, também conhecido como serviço ADSL, dispensa o uso de modem, visto que nesse caso a conexão ocorre diretamente a partir de infraestrutura das empresas de telefonia fixa ou móvel celular. E aí, essa questão está certa ou está errada aí? Vamos ver? Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho de conexão à internet. Olha só, se a internet é uma rede de acesso público, você tem que ter acesso a essa rede, concorda comigo? Então você vai utilizar um tipo de conexão. Nós temos basicamente dois tipos de conexão, tá? Deixa eu só fechar isso aqui. Pronto. Nós temos basicamente dois tipos de conexão, tá? Então quando falamos de conexão, ó, nós temos a conexão wired. O que é isso? Ó, é a conexão com fios, que usa cabeamento, estrutura de fio, tá? E temos a conexão wireless, que é a conexão sem fios. Muito cuidado pelo seguinte, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Tem gente que confunde o Wi-Fi com wireless. Eu falo assim para o aluno, né? O aluno fala assim para mim, professor, comprei um notebook novo. Falei, que bacana, o que tem no seu notebook? Aí ele fala, vem com tela de 15 polegadas, vem com HD de 1 terabyte, vem com wireless. Aí eu falo assim, qual tipo de wireless? Aí ele fala assim, wireless. Então eu já sei que ele não sabe o que está levando ali. Então presta bem atenção, se o teu notebook tem Wi-Fi, é um tipo de conexão wireless. Se o teu notebook tem Bluetooth, é outro tipo de conexão wireless.
Se o teu notebook é daqueles modernos que já tem entrada para o 3G, não é conectar um modem em 3G não. Existem notebooks hoje que você só coloca o chip. Só bota o chipzinho e o notebook já se conecta. Então ele tem 3G embutido. É outro tipo de conexão wireless. Então pegou isso aí? O wireless é qualquer conexão sem fio. Na sua casa tem vários. Você não usa controle remoto? O controle remoto da sua casa usa uma tecnologia chamada infravermelho. Essa tecnologia é sem fio. Bacana? Então aqui nós temos os tipos de conexão. Eu vou comentar um pouquinho aqui, vamos classificar as principais aí. Primeiro tipo aqui com fios é a chamada dial-up. Dial-up é aquela que vai até 56 kilobits por segundo, lembra? Do tempo da vovó, né? Você ligava lá no sábado depois de 2 horas da tarde, na IG, lembra? Lembra disso? Então, dial-up é uma conexão o quê? É uma conexão com fio, mas ela é banda larga ou ela é banda estreita? Banda estreita, né? Velocidade o quê? Velocidade pequena, não é isso? Então, bacana. Aquela que nós temos lá, nós usamos o modem, o que mais? Nós usamos a linha telefônica, tá? O que mais nós temos aqui, Temos o ADSL. O ADSL tem várias velocidades, tá? Várias velocidades. Desde 300 kbps até velocidades em torno de 35 megabits por segundo, tá? O ADSL é popularmente conhecido, é o que vocês chamam aí pelo Brasil de Velox, é a mesma coisa da GVT, tá? É a mesma coisa em outros estados, também tem outros nomes, eu não vou lembrar agora. É o Turbo, né? Lá em Brasília, eles chamam de Turbo. Bacana? Então o ADSL, ele usa a linha telefônica também. Porém, tem um diferencial. Aqui no dial-up, eu vou até fazer o comparativo para vocês. Eu vou fazer o desenho aqui do lado. Imagina que isso aqui é a sua linha telefônica. Bacana? Sua linha telefônica tem um canal dedicado para a voz, que é esse pedacinho aqui. Tá vendo? Esse pedacinho da sua linha telefônica é um canal dedicado para a voz. Então, enquanto você está falando no telefone, você está usando essa parte aqui da sua linha. Quando você se conecta pelo dial-up, acontece isso aqui, Você já reparou que no dial-up, lembra disso? Se você está conectado pela internet, pelo dial-up, você consegue falar no telefone? Não consegue, não é verdade? Porque o seu canal de voz vira um canal de dados. Foi claro? Então tá vendo? Por isso que no dial-up, ou você fala ou você está conectado. As duas coisas ao mesmo tempo não pode. E como o dial-up utiliza o canal de voz, tá vendo? É um canal bem bem estreito, por isso que essa velocidade é bem pequena. Agora, você que usa o ADSL, olha o que acontece, A sua linha tem 2 canais. Tem esse canal pequeno aqui para voz. E tem essa banda aqui, Banda, fala aí para mim, banda larga. Olha aqui, tá vendo? Essa outra banda maior é usada para dados. Por isso que quem usa ADSL, apesar de também usar modem e apesar de também usar linha telefônica, por que consegue taxas e velocidades superiores? Por quê? Porque tem 2 canais. O cara tem um canal de voz e um canal de dados separado. Por isso que quem usa ADSL, né, Velox, GVT, Turbo, por isso que quem usa ADSL consegue falar e ao mesmo tempo estar conectado. Pegou isso aí? Isso já foi objeto de prova numa questão. Já falaram justamente isso. Perguntaram se o ADSL, se ele tinha 2 canais na linha permitindo essa comunicação. Perfeito. Um canal de voz e um canal de dados. Bacana? Pegou esse papo aí? Show de bola. E vou apagar aqui para a gente continuar. O que mais que nós temos aqui na conexão com fios? Nós temos o padrão Ethernet, que é aquele do cabinho azul, não tem aquele cabinho azul de rede? Aquele cabo que você está acostumado a ver, um cabinho azul de rede com conector na ponta, não é isso? Então, aquele cabo azul, esse cabo aqui, é o chamado de cabo UTP, tá? E esse conectorzinho na ponta é o RJ45. Ele conecta lá na placa de rede padrão Ethernet lá. Tranquilo? O que mais aqui com fios? Nós temos a conexão via cabo. Ué, professor, via cabo? O senhor já acabou de falar de cabo? Não. Esse aqui é o cabo Ethernet. Vou falar agora do cabo coaxial. Sabe quem usa esse cabo coaxial aqui para a internet? É a NET.
Tem uma empresa aqui no Rio de Janeiro, em todo o Brasil aí, com certeza, você que está me assistindo deve ter também, é a conexão da NET, é o chamado NET Virtua. Já ouviu falar desse produto, NET Virtua? Então, cuidado, gente que pensa que o NET Virtua é DSL, não é. O NET Virtua é o que? Usa cabo coaxial, tá? Nesse cabo coaxial aqui, então eu vou ter o cabo coaxial, que é aquele cabo durinho, branquinho, que parece o cabo da antena coletiva, ligado a um cable modem. Bacana? Então aqui, banda estreita, esse aqui é velocidade pequena, banda larga, banda larga, banda larga. Tranquilo? Então são alguns exemplos de conexão com fios. Lógico, essa nossa aula é uma aula de resolução de questões, né? Você tem que assistir a aula de teoria, porque na teoria eu comento detalhadamente todas as conexões, explico passo a passo, né? Então não deixe de assistir a turma de teoria voltada aí para a sua banca, tranquilo? E agora aqui, nas conexões wireless, o que nós temos? Conexão via satélite. Tá? Conexão via satélite é muito usado em área remota, quem não tem como acessar de outra maneira, quem está em fazenda, quem está em plataforma de petróleo, navio, né? Não tem outra forma de acessar, acessa via satélite. Tá? Ela é muito cara e é para quem não tem outra opção. O outro caso aqui, o que mais nós temos? Nós temos o Wi-Fi. Lembra que eu falei? Não confunda o Wi-Fi com o wireless, tá? Então separar isso aí. O Wi-Fi, também chamado em prova, de 802.11, o cara bota assim, né? Wi-Fi é uma tecnologia que utiliza o padrão I3E 802.11. O que é isso? É o nome técnico dele, tá? Existe 802.11a, B, G, o N, tem várias opções aí, com mudança geralmente na distância, tá? É o alcance desse sinal, né? A velocidade desse sinal e também a frequência de rádio que ele usa para poder não ter interferência com outras frequências, tá? Então esse é o padrão Wi-Fi, aquele que você usa na sua casa aí. Você tem um roteadorzinho, não tem? Aquele com anteninha? Aquele é um padrão Wi-Fi. Bacana? O que mais nós temos aqui? Nós temos o 3G, tá? Que é muito famoso também, que é a tecnologia GSM, tá? Tá chegando até o 4G no Brasil, não tá chegando o 4G? 4G também é uma conexão wireless, é o chamado LTE. Bacana? Então nós temos vários padrões aí também de conexões sem fio, tranquilo? Então só para você ter uma ideia, falamos de conexão, alguns exemplos com fio, wired, e alguns exemplos sem fio, wireless, destaque especial, para não confundir o que? Wi-Fi com wireless, bacana? Então dá uma pausa aí se você quiser copiar alguma coisa, que eu vou apagar o quadro e vamos voltar para a nossa questão.